vida surgiu, surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram as multidões e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas ainda com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presencialmente, a você que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio. Então nós estamos celebrando dentro do tempo comum, mas este domingo, sempre bom lembrar, e fala, claro, dessa experiência que temos de Deus no cotidiano. E aí nós vemos na liturgia de hoje, primeiramente, lá na primeira leitura, já abrindo o tema, dizendo que Deus, Ele é muito maior que todas as forças cósmicas. Na primeira leitura, tirada do livro de Jó, Deus pede ao ser humano, ali simbolizado na pessoa de Jó, Ele diz: Onde você estava quando eu criei o mundo, quando eu fiz isso, quando eu coloquei limites nos mares, quando eu criei o universo? Para lembrar que o ser humano, sempre lembrar que o ser humano, ao questionar Deus, é a mesma coisa que parar e pensar: onde estava naquela hora? Ou seja, que nós somos perante Deus, né? Quem nós somos para questionar os desígnios e o poder de Deus? Mas mais do que tudo é para dizer que Deus, Ele tem o poder de todo o universo. Aí está no livro de Jó. Isso já abre para o Evangelho de hoje, que fala também do poder de Deus sobre o cosmos, né? Sobre a natureza. E ali nós vemos os apóstolos e Jesus. Ali diz que eles estão de um lado do mar da Galileia. Lembrando que o mar da Galileia não é mar assim como nós temos aqui. Não é oceano. É um mar que na verdade é um grande lago de água doce. Muito grande, mas é um lago de água doce. Então, em várias cidades em torno deste mar. E Jesus e os apóstolos passavam de um lado para o outro, seguidamente. E aqui diz que eles foram, era finalzinho já do dia, e tudo isso, tudo na Bíblia, tudo tem um significado, querido irmão e irmã. Notem bem, eles saem de um lado do mar, é já final do dia, a noite vem chegando, ou seja, o poder das trevas, e eles vão atravessar
essa passagem que eles vão ter, né? De um lado ao outro. Eles saem com o tempo bom, mas começa a escurecer. Jesus com os apóstolos vão até o barco. Ali faz questão de dizer que havia outros barcos também, e eles vão atravessar. Quando chega a tarde, dada a noite, não sei que momento, vai acontecer uma tempestade. E ali diz que Jesus estava lá no fundo do barco, na parte de trás, estava dormindo. E acontece uma grande tempestade, e aí você pode imaginar. Só que, se a gente olha o mar da Galileia, muitas vezes, se um dia normal, vai dizer, mas como que aconteceu uma tempestade aqui? Porque não tem nem onda aquele lago, né? Aquele mar. Só que, na verdade, é de uma hora para outra. É muito rápido, porque é um mar fechado, na verdade, que tem desertos ao sul, ao leste. Então, quando o ar quente vem naquela região, choca-se aí com as temperaturas, a tempestade é muito rápida. E as ondas, o vento, enfim, é impetuoso. Então, com certeza, quando eles saíram, o mar parecia um espelho, né? Mas de uma hora para outra acontece. Enfim, é imprevisível as tempestades, né? Então, por isso, quando está acontecendo a tempestade, ele diz que eles ficam apavorados, mesmo sendo homens de experiência, de mar, de água, Pedro, Tiago, João, mas mesmo assim eles ficam apavorados. E depois só que eles vão acordar Jesus. Depois que a tempestade já está quase afundando o barco, é que eles vão chamar Jesus. E aí Jesus acorda, Jesus vai dizer para o cosmos, para a natureza, cala-te, silencia-te, e vai acontecer o silêncio. Só que depois ele vai falar para os apóstolos, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E aí os apóstolos, vocês podem até imaginar, eles ficaram mais assustados com Jesus do que com a tempestade. O evangelho termina dizendo que eles ficavam apavorados, olhando para Jesus. Como que pode? Ele fez tudo acalmar. Mas tudo isso, querido irmão, claro que aconteceu, a história aconteceu, o evangelho está descrito. Mas se Marcos colocou nesse evangelho essa história, não é só para a gente ficar admirado com um milagre lá no passado que Jesus fez, porque não ia mudar nada para nós hoje, né? Se Jesus acalmou aquela tempestade e apenas ficou lá, ficaria apenas uma história maravilhosa, bonita, prodigiosa, mas era para eles. Não. Quando o evangelista coloca alguns relatos do que aconteceu com os discípulos, é para mostrar que tem um significado para todos os tempos. E tem um significado em cada elemento dessa narração. Por exemplo, o mar. O mar, normalmente a água, ela é simbolizada na nossa vida, ou seja, a nossa passagem que fazemos. A nossa vida também é um navegar. É um passar de um lado para o outro, para chegar lá naquele porto que é seguro, que é a eternidade. Mas daqui até lá, ou seja, na nossa vida, nós temos que passar por um mar. Horas nossa vida está uma calmaria, dá a impressão que está tudo bem, está tudo tranquilo. Tem horas na nossa vida que acontece o quê? Como a gente diz assim, na minha vida eu enfrento altos e baixos, ou seja, vem as tempestades na vida, e muitas vezes a gente se apega a nós mesmos e vai dizer, não, eu vou conseguir, eu conheço essas tempestades, eu sou dono de mim mesmo, eu venço sozinho. Outra reação é a seguinte, o apavorar-se, assim como os apóstolos ficaram apavorados. Agora estamos perdidos, agora vamos afundar. Na nossa vida também, muitas vezes quando enfrentamos tempestades, nós caímos no quê? No desânimo, no pavor. E é claro, querido irmão e irmã, tanto esse pavor como a pessoa que é dona de si mesmo, claro que uma atitude ou outra
não é boa. Por quê? Porque a gente sozinho não vai resolver. E também se apavorar não é o que devemos fazer. Olha os apóstolos, aconteceu a tempestade, tudo ali, o que nós vamos fazer? Faz isso, puxa lá, essas velas para cá, para lá e tudo mais, e o temporal acontece. E o que eles tinham que ter feito então? Se desde o início eles tivessem, entre aspas, acordado Jesus, não teria acontecido. Ou seja, isso é para a nossa vida também. Muitas vezes estamos passando por uma tempestade na nossa vida, em vez de nós acordarmos lá do fundo da nossa alma a Jesus, a gente acha que vai resolver sozinho. Claro que Deus não dorme. Ali está falando, dentro dessa situação, uma forma significativa para dizer que Deus está ali. Porém, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que invocá-lo, eu tenho que buscá-lo, porque senão, para Ele, tanto faz. Porque Ele não precisa da gente, é nós que precisamos dEle, né? Nós somos livres para buscar. Mesmo na tempestade da nossa vida, Deus vai esperar a gente buscar. É igual o filho pródigo quando saiu de casa, lembremos daquela passagem. Ele sofreu tanto, mas o pai não foi atrás. Ele esperou na liberdade do filho ele voltar para casa. Assim também nas tempestades da nossa vida, o Pai, nosso Deus, espera, mas nós devemos buscá-lo. Não achar que, na verdade, podemos resolver sozinhos ou nos apavorarmos. Então essa passagem bíblica, ela simboliza muito bem a nossa vida e a fé que nós temos. A fé em acordar, entre aspas, é claro, né? A fé no sentido de invocarmos Jesus, porque Ele tem a palavra certa. Quando Ele anuncia, Ele fala para a natureza, porque Ele é a palavra. Muitas vezes a gente acha que tem uma palavra, uma explicação para tudo que é coisa. Eu tenho uma explicação pelos problemas que eu tenho. Eu tenho uma explicação para isso, uma explicação para os problemas dos outros. Não, Ele é a palavra. Por isso que ali diz, cala-te, e o problema cessou. Porque Ele é a palavra. As nossas palavras muitas vezes não resolvem, não explicam, mas Ele sim. Por isso, querido irmão e irmã, que nós possamos manter a nossa fé acesa, manter a nossa fé, porque o Senhor sempre está junto de nós. Não vamos nos apavorar, porque Ele está conosco. Não vamos achar que somos donos de todo o poder, ou donos da verdade, ou que sabemos tudo, porque é Ele que tem que ser o capitão da nossa nau, né? Do nosso barco. Então, olhando para esta palavra de Deus, que a gente possa pensar, querido irmão, nas tempestades da nossa vida. Você, querido irmão, talvez que até não está nos ouvindo nesse momento pela rádio ou pelo Facebook nos acompanhando, talvez, ou aqui, não sei, quantas tempestades que a gente já passou, não é verdade? Fosse lembrar na tua vida, quantas tempestades você passou? E o que deu força para você? Muita gente pensa que a gente tem força e consegue resolver tudo, ou se apavorou, ou caiu. Não, porque você buscou forças em Deus. Então, se você está passando por alguma tempestade, se você talvez até recebeu nesses dias um laudo médico, um diagnóstico que caiu na sua cabeça como uma bomba, quantas vezes a pessoa que recebe, e realmente, né? Quem vai dizer que isso não é uma notícia que muitas vezes até destrói a pessoa por dentro, né? Um diagnóstico de uma doença grave, uma notícia terrível. Se a pessoa não tem base em Deus, onde ela vai se agarrar? Se ela não sabe que lá no barco da vida dela, Jesus está lá, onde e a quem ela vai recorrer? Não, nesse momento eu vou para o fundo, eu não tenho mais chão, a gente costuma dizer, né? Não tem mais chão, porque a gente vai para baixo. Mas não, lembre, Ele está conosco. A barca de Pedro, por fim, tem um outro significado, hein? É um outro significado. Aí lembro de Santo Agostinho,
A barca de Pedro, ela tem esse significado da igreja. A barca de Pedro, ela simboliza também a igreja. E notem que ali estão os apóstolos. Deu uma tempestade, a igreja está passando por um momento de tempestade. Notem que os apóstolos, mesmo estando em tempestade, eles não saltam fora. Ah, padre, mas também saltar fora da barca? Mas lembrem, o que falava que tinha além da barca de Pedro? Tinha outras barcas ali também. E não fala o que aconteceu com elas. Não fala. Mas isso tem um significado, hein? A barca de Pedro é a igreja, é a barca que está Jesus. A tempestade aconteceu, porque sempre vai acontecer, seja aquele que está vivendo no caminho de Deus, seja aquele que está vivendo no caminho errado, a tempestade vem para todo mundo. Só que aquele que está com Deus, ele vai ter mais força para enfrentá-la. Os apóstolos, apesar do pavor, eles não se brigaram, não sei lá o que fizeram, não fugiram da barca, né? Isso serve para nós hoje também, querido irmão e irmã. Muitas vezes dizem, mas eu não gosto, não participo mais da igreja porque não gostei daquela pessoa, daquela liderança, do jeito daquele padre, ou não sei o que, aquela pessoa lá na igreja que eu não gosto, então eu vou mudar de barca. Cuidado, hein? Lembre que mesmo em tempestade, a barca de Jesus é a barca de Pedro. Esse evangelho de hoje já vai preparando para quem nós vamos celebrar no próximo domingo, que é o dia de São Pedro e São Paulo, né? As colunas da nossa igreja. Então, querido irmão e irmã, por mais que eu e você sejamos pessoas falhas, muitas vezes somos frágeis, muitas vezes cometemos nossos erros, ninguém é perfeito, mas Jesus quer contar com essa igreja que somos nós. E saber que dentro dessa barca Ele está, no Santíssimo, na Eucaristia, na Palavra de Deus, Ele está conosco. E quem falou isso foi Ele mesmo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não será só naquela hora da festa que eu estarei com vocês. Não só naquela hora que você vai ganhar muito dinheiro, naquela hora de prosperidade. Não, eu estarei com vocês sempre, inclusive no vale tenebroso. Salmo 22. Por isso, que nós possamos também olhar para esse evangelho e perguntar sobre a nossa fé pessoal. Estamos na barca de Pedro, na igreja, enfrentamos dificuldades como seres humanos? Sim. Mas, querido irmão, lembre que é a barca de Pedro que vai chegar lá do outro lado. O significado desse evangelho é muito eclesial, ou seja, tem muito a ver com a igreja também. Tem aquela pessoa assim, mas eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa honesta, pago meus boletos, né? Faço tudo certinho, mas eu ainda preciso de igreja. Os chamados desigrejados, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não preciso de igreja. Como assim? Você acredita em Jesus? O que Jesus falou? Pedro, sobre ti farei minha igreja. Ele quis uma igreja. E uma igreja que não é de anjos, é de pessoas como eu e você. Não que deva justificar o pecado jamais, né? Mas para lembrar que Ele conta com a gente. Outra coisa, a fé que está aí simbolizado também nesse momento, é para a gente lembrar que a fé é algo muito pessoal. Ninguém pode ter fé ou te vender fé em quilo, né? Ou emprestar a fé de alguém. Não, a fé é algo muito pessoal. Alguém pode ajudar eu a reacender a minha fé, mas a fé é minha, é algo muito pessoal. Então que nós possamos manter a nossa fé e saber que o contrário da fé é o medo. Está aqui, Jesus quando acordou, claro que Ele fez um teste aí com os discípulos, né?
Mas quando ele veio para os apóstolos, ele falou o quê? Vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Perceberam que o contrário do medo é a fé? Muita gente pensa assim que o contrário da fé é o ateísmo, não sei o quê. Não, o contrário da fé é o medo. Tem pessoa que diz: eu sou católico, apostólico, romano, acredito em Deus, tudo mais. Mas aí começa a dar uma coisinha errada na sua vida. Ah, padre, eu acho que alguém fez um trabalho contra mim, né? Amarrou um sapo lá não sei onde e jogou aqui jogou terra aqui não sei onde, fez isso ou aquilo, né? E a pessoa acaba ficando com medo. Percebam? O padre fala isso porque isso acontece muito, hein? Né? Querido irmão, nós somos filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia, aquele que crer verá a glória de Deus, mas devemos manter a nossa chama acesa, ou seja, a fé. E todas as tempestades da nossa vida, saiba que junto com você, na sua família, está Jesus. As tempestades que passamos, Ele está lá, mas eu tenho que acordá-lo. Por exemplo, na vida do casal, na vida da família. Ah, padre, mas lá em casa estamos vivendo uma guerra. Mas está na hora da gente deixar um pouquinho dos palavrões, das discussões e acordar em nós a oração pessoal. Como que eu posso dizer que a minha família é uma família cristã que não tem oração? Não reza nem antes do churrasquinho lá no meio-dia do domingo, né? Ou seja, não adianta dizer a minha família é de Deus, eu acredito em Deus e muitas vezes estou vivendo problemas, mas eu só rezo quando vou numa missa. Então por isso, querido irmão, lá fora precisamos sim manter a nossa fé acesa e entregar nossa família para Deus, porque mais do que nunca as tempestades hoje estão contra a nossa barca, que é a família, que é a igreja, que são nossos valores. As ideologias desse mundo tentam de todo jeito afundar a nossa igreja, a nossa fé, a nossa família, os nossos valores. E você sabe, a oração e a fé verdadeira. Mas lembre sempre, apesar de tudo, nós estamos na barca de Cristo. Não vamos pular fora, porque as outras barquinhas aqui não falam o que aconteceu com elas. Por isso, olhemos para esta santa palavra e busquemos viver sempre mais a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.